Bom dia! E dando continuidade à parte de leitura do profeta Isaías, de 34 a 66, seria o último prefácios, antes de fazer essa introdução, eu quero fazer umas colocações, até assim um alerta, assim, né? Dessa parte do livro de Isaías, foi feito aquele filme da Disney, O Rei Leão. E também da parte da família do profeta Isaías, existia um desenho animado muito antigo, já ouviu falar da Corrida Maluca? Que era o Capitão Caverna, Penélope, que era uma esquadrilha. Então, o profeta Isaías era conhecido também como o Senhor Dinamite. Ele era conhecido como ele explodia mesmo seus inimigos. Alguém, quando aborrecesse ou seguisse ele, porque ele também era da Al-Qaeda, ele tinha uma coisa assim que se alguém seguisse ele, quisesse mal, ele pegava a pessoa e rolava assim na dinamite e explodia, botava o negócio e explodia mesmo. E como praticamente lá nos Emirados era todos judeus, descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, eles faziam as leis, quem pegasse 60 anos de prisão era morte, né? É morte na corte, o nome era morte na corte, né? Porque Abraão era juiz, embargador, Jacó também era governador lá dos Emirados. Então a família realmente mandava lá nos Emirados. Mas claro que eles não exerciam esse poder de dinastia, de mandar nas pessoas, não. E lá tinha a lei de a pessoa cometesse um crime de honra com a pessoa, ou seguisse a pessoa, quisesse o intuito de mal, viriam e a pessoa podia pegar 60 anos de prisão e seria morte na corte, a pessoa morreria. Então, quando eles se aborrecesse muito, o profeta Zé era conhecido como dinamite. Bom, da outra parte do Rei Leão, então, isso já tem mais quase uns 10 anos. A Disney foi processada pela a família do profeta Isaías. Então, isso correu 5 anos nos tribunais. E a Disney ficou muito abalada, porque o dinheiro que eles têm é para a família deles, né? Muitos deles vieram para o Brasil. Mas não deu em nada. Claro que a família do profeta Isaías fez uma investigação e falou que eles usavam a Bíblia e faziam os desenhos. E ali tinha a vida dos profetas, de alguns judeus, como a Esther, e eles não queriam que isso fosse uma comédia, uma paróquia ou nenhum mal. Mas aí se foram para o júri, e no júri, pela lei dos juízes, para isso também os juízes não se aborrecer muito, os juízes alegaram que tinha que ser o profeta Isaías, com o nome dele, falar que ele não queria. E cadê o profeta Isaías? Já estava morto, né? Estava falecido. Então, pelos juízes, a Bíblia é um livro de livre acesso. As pessoas podem utilizar e realmente fazer. Eu tenho esse livro aqui, ó. É um livro, não sei, né? Mensagens do Rei, Mensagens de Deus. É para adolescente. É uma editora do Santos Editora. Então, as pessoas vai ler a Bíblia, né? Lê episódios de Ruth, lê episódios de sabedorias para jovens, lê livro de Daniel, que dá para ver naquela Daniel era um jovem, e da parte do Apocalipse, e faz aquele livro ali. Aí eles têm que o quê? Patentear, lê, escreve, faz a verbação direitinho e bota lá os livros que eles colocaram. Então essas coisas existem, né, irmãos, né? Eu falo assim, com quem estiver escutando, líderes pastorais, assim, né, até da própria Disney, porque eu não tenho medo também de ser processada assim, porque essas coisas foram verídicas, né? Eu também não posso ser processado por uma coisa que a gente pode estar explanando aqui, que foi verídica, explanando sobre a Bíblia, que o Rei Leão foi tirado da parte do profeta Isaías, que eles foram processados, mas não deu causa, o juiz não deu causa. Que aí entrou o Rockefeller, uma organização Rockefeller, uma poderosa aí. Então foi o Rockefeller da parte de judeu, o Rockefeller da parte da Disney, eu sei que foi uma briga que durou 5 anos, não deu em nada, porque eles falam que a Bíblia é livre acesso e que eles podem utilizar a forma. Aí entrou uma outra organização, que é do povo hebreu. Queria saber, né, que podia entrar no júri, escutar, eles
foram quebrar os paradigmas, aí entrou Dubai, depois entrou Damasco, sei que foi. Aí entrou os Estados Unidos, sei que essa briga foi uma confusão. Porque o que seria dos pastores? Porque os pastores pregam a Bíblia. E aí pelo juiz, ele falou que isso aqui é um livro, certo? Você faz faculdade, você prega, então você vai pregar. Então, muitos judeus ficam atentos, não gostam, não só o judeu, muitas pessoas, a família de Neemias, a família de Salomão, né, que está vivo, família de Neemias, a família de Boaz, que é árabe, a família de Moabe, também que está vivo, a família de Araão. Então, os Illuminati, que é lá em Gênesis, eles ficam querendo fazer assim. Então, qualquer coisa, a normalidade, eles têm que levar o quê? Para o tribunal. Então, para poder entrar aqui e finalizar no livro de Isaías, para você ver que a Bíblia é um livro cobiçado. As pessoas pegam a Bíblia, vão fazer livros, vão fazer editoras, vão... Eu tenho até aquele livro ali, ó, Joyce Meyer, né, americana. Ela utiliza a Bíblia, ela faz seminários através da Bíblia. Aí muitos questionadores, Lumiati fala que é o quê? Que ela tá prevaricando porque ela faz seminário em cima da Bíblia. E de quem é a Bíblia? Aí começa o questionamento. Aí os juízes, os desembargadores, falam assim, olha, nós não vamos ficar loucos aqui na Terra, porque isso é mesmo assim, né? Bom, a Bíblia é um livro de livre acesso para todas as pessoas. As pessoas compram a Bíblia, as pessoas fazem seminário, organizam seminário, utilizam a Bíblia, porque muitos pastores utilizam a Bíblia. Esse livro é utilizado para todas as pessoas, é um livro de livre acesso. Então as pessoas fazem novela, a novela, uma novela, O Clone. Então, a novela O Clone, que foi até na Globo, foi os egípcios que fizeram. Essa novela também deu o que falar também, porque aí os americanos queriam processar a Globo. Pra você ver como que tem coisa na Bíblia. Processar a Globo. Não, quem fez essa novela foi os egípcios. Da onde? Lá do Egito, que vieram pra cá. Ainda trouxeram um cara igual que era o Clone, que era o ator que tá no Brasil. Foi a história de Ruth. Aquela história de Marrocos foi a história de Ruth, né? Que Ruth conheceu Boaz, e Boaz tinha a primeira mulher, e largou a primeira esposa, ficou com a segunda esposa e que queria fazer do filho. Então, aquela novela do Clone, que teve reprise agora, foi a vida de Ruth. Bom, então isso ainda percorre assim, biblicamente. Então dá para ver que a Bíblia é um livro que tem a organização Rockefeller, ela cuida muito da Bíblia, para que nenhum mal suceda, porque a Bíblia é um livre acesso, já que muitos deles têm editora que trabalha para eles, porque eles acabam tirando e passando isso para pedagogia facultativa. Eu mesmo já fui perseguida por várias organizações. Eu também não foi só de... Eu por o fato de ser estrela da manhã, eu fui perseguida, né, pelo governo, pela Polícia Federal, pegou a cotização do meu carro, roubou minha coisa, roubou meu documento. Foi uma perseguição, eu tive que ir para a justiça também, eu fiz 2 denúncias públicas. Em relação a isso, o que estava fazendo caminho? Que eles bateram com o meu carro, roubaram o dinheiro da minha conta, sei que, porque o fato de descobrir que eu era estrela da manhã. A filha de Deus, que herdaria uma fortuna de muitas organizações do Rotário. Bom, eu também tive várias perdas, essas perdas me deu um problema muito sério na minha vida, né? Muito sério mesmo. Então você vê o que acontece através da Bíblia, pelo fato da gente ter contido da Bíblia, o fato da gente pastorear, o que acontece? Claro que aí o governo fala que não é o governo, fala que são os funcionários, porque a Polícia Federal é funcionário, tá? Que é os funcionários que estão fazendo coisa errada, que estão trabalhando para outras organizações, editoras e querem dinheiro, aí isso tem que ser investigado, demora 20 ou 30 anos. Sei que eu tenho 2 denúncias no Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Mas eu estou viva até hoje. Então o governo fala também que não é o governo, que tem que investigar o que se está se passando. Bom, para mim entrar aqui, para vocês agora ver as causas de que passa, né, para poder entrar no livro de Isaías, para vocês terem noção de como que a Bíblia é um livro poderoso. Bom, eu vou ler esse prefácio 66 para a gente começar a fazer essa leitura dinâmica e bem rápido aqui, né? Essa é escrito, ó, prefácio 66, versículo 1.
é a rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que a casa me edificará a voz, e que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Então, o livro de Isaías foi um livro muito, dá pra ver, fala assim, falativo de Deus, né? Essa parte, da segunda parte que eu tô lendo, vai falar sobre Deus, vai falar sobre a estrela da manhã, como é que ela seria, como é que eles tinham que fazer orações, holocausto, para que desse tudo certo na vida dela. É como se Deus falasse através de Isaías o preceito sobre elas, que eles iam atrás de estrela da manhã, porque eles queriam muito que fosse da nascente judaica. Bom, e nesse episódio também os Emirados passou por um problema muito sério. Existia um dinheiro lá e eles tiraram todo o dinheiro e botaram o dólar. Porque muitas pessoas perguntam como é que os judeus são muito ricos. Aí começa a chamar os judeus de ladrão. É uma confusão, que eu vou te dizer. Não, os judeus não foram ladrão. Teve uma época que os egípcios, de cambiar em vários territórios da terra, começou a cambiar o dólar lá e o governo, Jacó já era governante dos Emirados, pegou o dólar e finalizou o dólar como a moeda única, igual os Estados Unidos também foi a moeda única. Aqui no Brasil não tem isso, mas isso aconteceu nos Emirados. E isso os judeus começaram a ficar muito ricos e guardar todos os dólares. Como tinha muitas pessoas indo para os Emirados, que eram árabes da Arábia Saudita, a família de Boaz e a família de Arão começaram a ir para os Emirados. A parte de Jacó, de judeu de Abraão, começou a vender todas as casas lá e foram embora. Pegaram as fortunas deles, muita fortuna, e foram embora. Então, a parte de Acabe, né? Foi para os Estados Unidos, fez aquele banco do Abraão. O profeta veio para o Brasil, construiu a Crefisa, construiu várias coisas. A parte de Jacó foi muito para a Inglaterra, depois veio para o Brasil. Então, eles realmente abandonaram os Emirados, não queriam mais saber, não é porque eles falavam que os Emirados estavam sendo assediados pelos árabes. Então, aí que eles queriam a guerra, porque aí assim, o Emirado é um país pequeno, aí os árabes é Damasco, Líbano, aí seria a Arábia Saudita, aí seria Catar. Aí eles falavam, pô, muitos países contra os judeus, a gente é pouquinho. Aí vem vocês todinho contra a gente, vocês iam lá matar todo mundo. Então, aqui eles oravam muito a Deus e falavam que iria cuidar da estrela da manhã, para Deus mostrar a eles o que estava acontecendo, o que os árabes queriam lá nos Emirados. E aí, não só árabes, egípcios, eles falaram, decidiram, tanto a parte dos 3 reinados dos Emirados, não vamos embora porque isso aqui acabou para nós. Aí virou governo, o governo foi indo, tanto que de Emirados virou Emirados Árabes. E todos os judeus saíram de lá pelo fato de os árabes terem invadido lá os Emirados. Eles oravam muito a Deus, pediam muito a Deus direção, socorro, eles não iam entrar em guerra, eles não iam se matar. Aí eles pediam socorro ao Cabu, o Cabu falou que não ia se meter porque eles eram árabes. Aí eu falei, mais ainda. Aí eles falaram assim, acabou pra gente. Vamos embora pedir a Deus a sobrevivência. E eles estão vivos até hoje. Mas esse fato se ocorre muito na parte do profeta Isaías. Porque que os judeus eram ricos mesmo? Porque eles colocaram o dólar lá nos Emirados. Eles fizeram uma fortuna imensa, né? E foram para outros países, como também na época falar antiga década, a Inglaterra também aceitou como dólar moeda. Depois eles recuaram, botaram o euro. Mas eles ficaram muito ricos, daí tiveram problema de dinheiro, a Inglaterra tem problema de dinheiro. Bom, vocês estão escutando aí a liderança, né? Eu sei que vocês passam por isso, né? Quem é cristão passa por essas coisas. Eu também passei por várias perdas também, como o profeta Isaías também tiveram que largar os Emirados. Eu também tive que, né, passar por essas perdas aí, por causa que as pessoas, né, o fato de você, é a estrela da manhã, é o anjo estrela da manhã, tem uma fortuna do rotário, então vamos perseguir, vamos matar. Então eu passei por isso, imagine os profetas também, o profeta Isaías também passou por isso. Então nesse meio ainda termo da parte do segundo do profeta Isaías, o pai dele virou médico, né, obstetra, o pai de Isaías.
né? Já era ali o seu próprio parteiro, montou um hospital ali. Eu sei que eles montaram o hospital, começaram a montar a revista, eles venderam tudo os Emirados e foram embora, né? Eles realmente largaram lá, não queriam mais saber. Os Emirados é muito lindo, né? Mas eles largaram, os árabes estão lá tomando conta, né? Árabes e povo hebreu é que toma conta dos Emirados hoje. É uma parte do povo hebreu, de Dubai, e em parte dos árabes, de Damasco, toma conta lá dos Emirados, os judeus ficam tomando conta das suas vidas, dos seus negócios. Então, essa guerra houve, né? Mas Deus socorreu eles, como que é o Deus do provedor, Deus da dinâmica, o Deus da guerra. Os judeus mais uma vez prevaleceram contra que seriam os inimigos deles. E eu também prevaleci contra aqueles que seriam meus inimigos, né? Não tirando a coisa do governo brasileiro, claro que eu sou brasileira, mas também sobre aqueles que o intuito mal da minha vida também. Então, nessa parte aqui na parte da Bíblia, as pessoas vão ler e vão fazer livros, vão fazer normativa para seminários, normativa para a faculdade, e a Bíblia, que eu falo para você, a Bíblia é um livro de livre acesso. Então as pessoas pegam, fazem os livros e não tem como assim o governo, o juiz falar assim que eu tenho que proibir, você não pode. Não, porque quando os reis colocaram a abreviatura no nome, eles não colocaram o nome por fato de ter segurança. Eles também queriam ter segurança, eles não colocavam esse nome pelo fato que já existia identidade, né? Então as pessoas podiam clonar o nome deles, identidade. Então foi um livro que eles fizeram da parte do coração dele, a parte de Deus que eles fizeram. E eles venderam toda a conjuntura para os egípcios, né? E os egípcios construíram a Bíblia. Então, para entender um pouco a construção da Bíblia, aquilo que a parte dos judeus passaram lá nos Emirados, por que eles abandonaram aquilo lá, e como hoje nós cristãos, servos de Deus, passamos também por essas coisas, né? O que eu passei. Então as pessoas fazem filme, então as pessoas vão para o tribunal, briga mesmo, aí tem que ir para o juiz, e aí o juiz sanciona o quê? O que o juiz sanciona? Que a Bíblia é um livro de livre acesso, onde as igrejas usam, os pastores, a liderança, todas as pessoas usam. Não tem como reprimir a Bíblia. Então as pessoas fazem aquilo que elas querem. A gente tem que orar e por mais que a editora consiste preservar o que está escrito na Bíblia. Agora as pessoas pegam e fazem filme, desenhos animados e para o júri, que o júri não quer entrar em loucura, que eles falam mesmo assim, o júri é do tribunal, não quer entrar em loucura parcial, que eles falam. A Bíblia é um livro de livre acesso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa parte da Bíblia, essas controvérsias, essas coisas existiu no passado, existe agora também, né? E a gente continua vivendo. Seguindo em frente. Eu também sou descendência do profeta Isaías, desse senhor maravilhoso, desse homem requisitado, né? Então a gente vê que a gente passa por essas tribulações, né? A gente vê que existem os inimigos, as pessoas de alguma forma ficam procurando os judeus, questionando os judeus, porque Deus fala muito grande, porque praticamente aqui foi Deus que falou através do profeta Isaías. Então, a gente não pode ignorar que o profeta Isaías era um homem, né? Perante Deus, magnânimo. Era assim que também ele é chamado por o Senhor magnânimo. E aí a gente agora vai entrar no livro de Jeremias, que é um livro também de falar de vocação ministerial, e vai fazer esse segmento ainda. Bom, em relação ao pastor, que muitas pessoas também, para finalizar, sobre o negócio de pastor, o que o profeta falava sobre pastor, ele era bem claro. O pastor é o quê? Pastor de ovelha? Se você é pastor, então você vai ser pastor de ovelha, porque não existe pastorado de pessoas, né? Existe você ser discipulado ou ministro da palavra de Deus. Então, como os profetas sentinelas muçulmanos não queriam mais entrar em conversa com a igreja, que a igreja começou a colar padre, pastor, então o que eles aprenderam sobre pastor é pastor de rebanho, né? De rebanho de animal mesmo, de animal, de ovelha. Então, para os povos muçulmanos, até os sentinelas, até os profetas,
pastor é pastor de animal, não existe pastor de pessoas de Deus. Mas as pessoas colocam, né? Ah, o pastor tal, dia do pastor, mas pela bíblica, aqui pela Bíblia, você só vai falar pastor de ovelha, pastor de boi. Então, para ministrar a palavra de Deus, são os ministros de Deus, são os evangelistas, são os sentinelas, os servos de Deus da casa de Deus. Aí sim é esse nome que dá o seguimento para aquele que ministra a palavra de Deus. Então, para pastor, para o povo judeu, pastor é pastor de ovelha. Não existe pastor, essa conotação pastor, para pastorear as coisas de Deus. Para os judeus não existe isso até hoje. É bem claro, até nos livros de profeta Isaías, que não mesmo, é pastor de animal. Então, o mundo vai, as coisas vai, as pessoas colocam, né? Chama a pessoa de pastor, o pastor chama todo mundo de ovelha. Claro que muita gente não vai aceitar, né? Se Deus falou lá no final, porque vem o leão da tribo de Judá, então a gente é o que? Manada de leão, né? Não pastor de ovelha. Então fica aí esse ensinamento para vocês, essas coisas para vocês. Para os judeus não existe pastor, não mesmo, porque pastor é bem claro aqui sobre rebanho, sobre as coisas. A conotação antigamente para a sinagoga, para a sentinela, era ministro de Deus, era evangelistas, era servo de Deus, seriam os evangelistas, né? Seria aí tem a conotação dos pregadores, que aqui tem até o livro do pregador e da pregadora. Depois eu vou ler e vou para vocês entenderem mais um pouquinho. Existe o pregador e a pregadora. Tchau, um beijo para todos, um bom dia, uma boa leitura, um bom entendimento e estudo dessas coisas que ainda continua, né? Tchau.